Olá, boa tarde. Eu vou tentar falar um pouco sobre ascensões sucessivas do José Trigueirinho Neto. Está no livro, deixa eu mostrar o livro aqui, A Criação nos Caminhos da Energia, porque tudo é energia, tudo é uma energização. Então eu tinha comentado num vídeo anterior sobre a manifestação vamos dizer assim, a manifestação da consciência no plano, saindo do plano cósmico e materializando-se no plano físico. Então eu fiz acho que 2 vídeos ou 3 explicando sobre essa experiência aí. Agora eu vou tentar falar sobre essa ascensão, o retorno para voltar para o plano cósmico. Porque tudo que vem é um fluxo e um refluxo. O universo funciona assim, fluxo e refluxo, vai e volta. Então nesse vai, manifestou. O plano da manifestação. Qual que é o plano da manifestação? É o plano físico cósmico. Nós estamos no plano físico cósmico, que é dividido em partes, em várias partes, vou falar aqui. Nós temos o plano, depois dele temos o plano da não manifestação, onde tudo é imaterial, é imanifestado, que é o plano astral cósmico, onde nós temos lá o regente avatar. Então nós temos um regente avatar que no plano cósmico astral, que engloba todo o plano físico cósmico. Entendeu? Então, dentro do plano, vamos falar somente dentro do plano físico cósmico, é onde a mônada, a oitava mônada, ela se manifestou, descendo, né, para manifestação no plano físico, passando pelo o regente passando pela mônada, a mônada passando para o corpo da alma, e da alma para a personalidade, para o físico, entendeu? E o retorno é a absorção da alma, né, que está no corpo causal, a alma, que absorve a personalidade e os átomos permanentes do sexto e sétimo plano, quinto, sexto e sétimo plano. Então a alma absorve. Depois a mônada, ela absorve a alma e o regente absorve a mônada. Então o retorno é essa absorção que vão acontecendo, ou seja, você vai saindo da densidade e vai se sutilizando, sabe? Da densificação e vai se sutilizando, ou seja, aí é conhecido como tem as iniciações, né? As iniciações do primeiro grau, segundo, terceiro grau. Quando chega no terceiro grau, a própria alma absorve a personalidade e já tem o controle sobre a personalidade. Depois, ela no corpo de luz, ela é transcendida para a mônada e a mônada absorve tudo isso e manda para o regente. Esse regente é o regente da oitava mônada, que é o maestro disso tudo, é o regente disso tudo. Ele como o oitavo plano, ele tem o acesso ao Logos divino. Então, ao mesmo tempo que ele trabalha com o Logos divino, ele tem acesso também às mônadas, às suas 7 mônadas que estão encarnadas no plano físico cósmico, que é o plano aos quais nós estamos aqui. Então, essa absorção vou repetir, do regente sobre as mônadas, depois as mônadas sobre os veículos, veículo de luz, depois o veículo de luz sobre o corpo-alma, que é a alma, e depois a personalidade, isso tudo volta, é absorvido para o regente monádico. Então, todas as manifestações, tudo isso que nós vivenciamos, que eu falei que é uma ilusão, aqui nesse plano, é justamente porque nós estamos afastados daquilo que é real, do regente, da nossa realidade intrínseca. E sim, nós estamos manifestados, então é como se fosse uma redução, um redutor, fosse afunilando até chegar, até criar um eu, uma imagem, né, a identificação com a imagem, conforme eu expliquei, e você esquecesse de tudo isso. Então nessa época agora, é o Logos planetário, aqui tem uma mensagem do Logos planetário,
do próprio planeta, ele estimula esses retornos das mônadas para a oitava mônada, para o regente avatar, entendeu? Então ele estimula, ele é o anfitrião que prepara o caminho de retorno para o regente ascensionar. Então nosso regente ele vai ascensionar já indo para o plano astral cósmico. Então todo mundo evolui. Aí eu coloquei também que o Logos Planetário está criando um ambiente próprio, quer dizer, eles tinham me falado que pelo salto quântico da Terra, ela ia levar tudo junto com ela para oitavas mais sublimes, que ela também estava sutilizando. É exatamente o que está falando aqui. Ó. O ambiente é propício para que esse retorno do regente avatar passa a acontecer. Entendeu? Então isso aqui são alguns detalhes que o Trigueirinho deixou, muito bem explicado, muito técnico, né? Onde, na verdade, nós somos mônadas que estamos aqui encarnadas e podem acontecer, por exemplo, eu sou uma mônada, estou aqui encarnado, e eu conheci uma outra mônada que faz parte desse grupo das 7, que também está encarnada, e podemos trocar experiências, trocar afinidades, trocar conhecimento, dependendo, porque há aí uma atração inexplicável. E isso aconteceu comigo, tá? Mas com um amigo. Nós fazemos parte do mesmo grupo, do mesmo regente. Então eu estou dando um exemplo aqui para facilitar, porque assim como tem um plano de manifestação, há um plano também de salvação. Então, o regente, agora, com esse salto quântico da Terra, com o Logos planetário, ele cria um ambiente para isso tudo acontecer, inclusive dos alelos do DNA, que eles poderão ser despertos de acordo com o que o regente possibilita haver esse despertar dos alelos, e a pessoa renasce, aumenta o seu coeficiente de luz, de inteligência, e ela absorve todo o conhecimento das outras mônadas, das outras experiências também. Ok? Um momentinho só. Então, tem uma mensagem aqui sobre o avatar. Vocês podem olhar lá no livro dos sinais, que tem lá no glossário falando sobre o avatar. Então, o regente avatar é o estágio superior ao monádico. Então, ele está acima do monádico. Eu não falei que nós temos o físico, a alma, o nível das mônadas, e depois vem o avatar, né, o monádico, o avatar que está além do monádico. O avatar ele desperta à medida que essas 7 mônadas que o compõem integram-se. Então essas mônadas vão se integrarem-se e unificam-se, realizando-se no plano cósmico físico. Procura no seu nível evolutivo expressar e manifestar as 12 expressões da energia cósmica que conhecemos através dos raios. Então isso aqui também é um outro assunto de expressão desses raios aí, porque esses poderes, tudo isso está em mônadas mais avançadas, nos regentes. Então a oitava mônada é o esquema evolutivo que está dentro do esquema evolutivo que está revelada para a humanidade de superfície, trouxe aos indivíduos o conhecimento de que a sua essência no nível cósmico, a mônada, né, que é a essência no nível cósmico, a mônada é um dos elementos de um conjunto que caminha rumo à integração de suas partes. Então, tudo o retorno tudo é associação novamente. Então tem que associar, assim como me foi falado que as 144 partes ou mônadas, elas vão se associar novamente, aqui também fala a mesma coisa, entendeu? Muito interessante, né? Só para relembrar aqui, sempre bom estar relembrando, eu achei que o regente monádico é a centelha cósmica emanada do Criador. Não tem dúvida nisso. A mônada é a projeção do regente monádico. Então a mônada que nós somos é uma projeção do nosso regente monádico no universo físico cósmico, nesse aqui. A alma é a projeção da mônada nos níveis abstratos. Então um vai projetando sobre o outro e os níveis vão se modificando. E o ego humano é a projeção da alma no mundo concreto. Então o ego humano é a parte mais densa de tudo isso, ok? Vamos lá, vamos devagar.
Então a consciência do ser humano em evolução é isso aqui, ó. Esse desenho que está aqui, que eu fiz muito simples. Vamos ver se dá para a gente ver aqui. Tá difícil. Mas dá para ver, agora dá. Aqui, ó, é o divino, tá vendo? O divino está lá com o regente. O monádico está com a mônada. Vai acompanhando. A terceira aqui é o espiritual. O terceiro está no corpo de luz. O quarto é intuitivo, está na alma. A quinta, a sexta e a sétima níveis estão na material. Então aqui o meu dedo está em cima, que é o plano físico cósmico. Aqui nessa linha dividindo já entra na consciência de avatar. Então isso aí é a consciência do ser humano em evolução. E aqui já é o plano astral cósmico, tá? Então os fogos, tanto fricativo como elétrico ou solar e os fogos divinos, eles vão sair desse plano, que é o plano fricativo, e vão para esse plano aqui, tá? É isso aí que eu queria mostrar para vocês. Então tem um outro desenho aqui. Esse desenho aqui é aqui em cima o regente, ó. É uma fonte de luz, tá vendo aqui? Aqui, a fonte de luz. Aí a mônada funciona como uma lente, ó. A lente ali, ó. A lente. Tá, gente? Repara no desenho, não. Aí depois tem a alma, que é o filtro lá. A alma aqui, ela é filtro. Ela aqui, ela é dedo de cá. Não, dedo de cá. Poxa vida. É o filtro e a personalidade, a imagem lá. Aqui em cima, aqui é o filtro. E aqui embaixo é a imagem, né? Igual na câmera. É formado o eu, depois o ego. Ok? Aqui tem uma explicação de Jesus e Samana, onde o Samana ele representa a mônada responsável pelo cósmico, e Jesus por esse nosso planeta aqui. Eu vou explicar isso depois. Vamos ver se dá aqui. Espera só um pouquinho, vamos ver se dá. Bom, eu tenho poucos minutos aqui, mas eu vou falar rapidamente sobre Jesus. Ele expressa em âmbito planetário e solar. E Samana também em âmbito, né? Expressa em âmbito cósmico e intergaláctico. Jesus é a alma, Samana é a mônada. Igual está naquele desenho que eu mostrei anterior ali. Então, Samana, a mônada desta vida, a entidade, cujo corpo material é formado por miríades, milhares de consciências em diferentes graus e escalões. E Jesus, vida, entidade cósmica, que assumiu a salvação deste planeta e do comando do translado e transmigração de milhares de milhões de mônadas do reino humano. Então, tudo isso é o governo celeste central, que é a Operação Resgate e Salvação da Terra. Então, essas entidades, tanto Samana quanto Jesus, são uma vida só. São uma só vida, que os funde e transcende. Aí por isso que Jesus fala aquela frase famosa, né? O meu Pai é maior que eu. Então Samana tem como corpo de expressão essas hierarquias e consciências provenientes de diferentes pontos do cosmos. Elas responderam ao chamado do governo celeste central e estão na Terra para cumprir essa sagrada missão. Então, Samana e Jesus são praticamente a mesma entidade, porém, um está na alma, que é o Jesus que veio aqui representar, nos ajudar, e Samana está como uma mônada muito elevadíssima, muito avançada. Entendeu? Então, existe além de Samana outra entidade também que é crística, todas elas são crísticas, que também que está ligada ao superuniverso. Entendeu? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: da mesma forma que nós temos 7 mônadas, Jesus como uma entidade cósmica, assim como Samana uma entidade cósmica, que assumiu a responsabilidade com esse governo central, que trouxe até nós todas essas experiências, tudo isso, e nos ajudar com esse plano de salvação, pela misericórdia divina, nós estamos aqui para entender esse processo, esse grande mistério de tudo isso, tá? Então eu vou esmiuçando tudo isso e vou passando para vocês. Então esse aqui é um videozinho simples, mas eu acho que dá para entender muita coisa. O plano da descida, que eu expliquei, e agora o plano de retorno, que é através da absorção do regente maior de tudo, que absorve tudo. Um forte abraço, fiquem com Deus. Muita luz, muita paz.